Oi, irmãos. Então, na liturgia deste domingo, nós vamos falar daquela pergunta que foi feita a Jesus, ou por Jesus, aos seus discípulos. Tá? Quem dizem o povo que eu sou? Nós podemos ouvir essa pergunta do Mestre ainda hoje. Ainda hoje ele pode estar falando para você: quem você diz que eu sou? Eu e todos nós ouvimos essa indagação. E por que Jesus nos faz tal pergunta? Veja o vídeo e entenda o motivo dessa indagação. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, tá bom? Esse texto é do Evangelho de Mateus. Nele, Jesus não só revela a sua identidade messiânica, como redefine o que significa o seu segmento. A princípio parece uma pergunta simples, mas ela é profundamente reveladora. O mestre estava passando pela Cesareia de Filipe e quis saber o que as multidões diziam sobre ele. Os discípulos, talvez atordoados pelaquela pergunta, responderam que Jesus talvez fosse João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas ressuscitados. Essa resposta revela toda a confusão messiânica que existia naquele tempo. No fundo, todos reconheciam algo extraordinário em Jesus, os seus prodígios, mas não as compreendiam plenamente. Então Jesus ouviu todos e filtrou mais uma pergunta. E vós, dirigindo-se aos discípulos, quem dizeis que eu sou? Eu imagino que nessa hora a pergunta deixou ainda mais atônitos aqueles discípulos. Era um tal de um ficar olhando para o outro, aquele negócio todo, tal e tal e tal, até que Pedrão tomou a frente lá e disse: o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Esse é o ponto central. A fé não pode ser terceirizada. Você não pode falar pela fé do outro. Jesus aceitou essa afirmação e disse para ele: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí então Jesus proibiu-lhes duramente que espalhassem essa revelação, para evitar, antecipar as coisas. E por que Jesus proibiu isso? Porque ele ainda tinha uma grande missão para cumprir, e não convinha que por causa dessa revelação a missão fosse interrompida. All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads. Logo após a confissão de Pedro, Jesus surpreendeu mais uma vez os discípulos, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa revelação quebrava as expectativas de um Messias triunfante, glorioso, montado num cavalão bonito. Para os discípulos e os sacerdotes também, isso soava muito chocante. Eles esperavam um libertador político em Jesus, não um servo sofredor. Porém, Jesus apresentava a partir dali um caminho de dor e de entrega, e não um caminho de poder e de conquistas. O verdadeiro Cristo não é aquele que evita o sofrimento, mas é aquele que assume esse sofrimento por amor. Segui-lo é aceitar que a cruz faz parte do caminho. Essa é uma lição essencial. Até aqui, Mateus e Lucas, nos seus evangelhos, apresentavam Jesus como um poderoso profeta
que curava, ensinava e atraía multidões. A partir dali, Jesus começava a revelar o caminho da cruz e a preparar os discípulos para o sofrimento deles também, e de Jesus. Então ele disse: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos ver aqui qual foi o significado de cada figura que os discípulos disseram para Jesus. João Batista. O povo achava que Jesus era o João Batista ressuscitado, né? Nessa época o João já tinha morrido, decapitado. Ambos preparavam o arrependimento, tanto Jesus como João. E a morte recente de João por Herodes alimentava a ideia do seu retorno miraculoso. Eles acreditavam muito em João Batista. Elias. Havia uma forte crença judaica baseada no profeta Malaquias, de que Elias voltaria antes do grande dia do Senhor, tornando-o um candidato óbvio para um profeta de grande poder e milagres. E Jeremias. Jeremias, ele apresentava a sensibilidade profética voltada para o sofrimento e a lamentação pelo povo, e por isso combinava com o jeito compassivo de Jesus e as denúncias corajosas que Jesus também fazia, tal qual Jeremias, né? Aí, alguns dos profetas. Isso aí mostrava a confusão geral da multidão, que sabia que Deus estava agindo em Jesus, mas o reduzia Jesus ao mensageiro comum da antiga aliança, em vez de ser o próprio Filho de Deus. Tá certo? É isso aí, irmãos. Jesus rejeita o messianismo glorioso em favor de um servo sofredor. A gente lê isso em Elias, em Isaías. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Isaías 53, 5 a 7. E vocês, irmãos e irmãs, quem dizeis ser Jesus? Né? Como vocês responderiam se alguém lhe perguntasse o que você tem feito para ensinar os outros quem é Jesus Cristo? Pensem sobre isso, pois o que vemos hoje é uma verdadeira distorção de Jesus, causada aí por essa política maldita, entendeu? Esse povo que se diz de Jesus, mas não segue Jesus em nada. Então reflitam sobre o assunto, tá bem? Shalom do Pai.